Hoje nós temos dois textos que estão interligados. O primeiro deles é Gênesis 19, 1 a 29. O segundo é Lucas 17, 32. Vamos primeiro a Gênesis, né? Depois a gente vai para Lucas 17, 32. Gênesis 19, 1 a 29. Gênesis 19, 1 a 19. Gênesis 19, na minha Bíblia, tem 1 a 29. Gênesis 19, 1. Ah, ali está 9. Entendi, foi uma falha ali. Entendi. Não, sigam-me os bons. Glaucia que eu vi essas coisas, né, Glaucia? Simone que me contou que era assim. Siga-me os bons, né? Você via Chapolin, né, Simone? Me contou. Gênesis 19, 1 a 29, diz o seguinte: os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-los, prostrou-se rosto em terra e disse: meus senhores, por favor, acompanhem-me à casa do seu servo. Lá poderão lavar os pés, passar a noite e pela manhã seguir caminho. Não passaremos a noite na praça. Não, passaremos a noite na praça, responderam. Mas ele insistiu tanto com eles que, finalmente, o acompanharam e entraram em sua casa. Ló mandou preparar-lhes uma refeição e assar pão sem fermento, e eles comeram. Ainda não tinham ido deitar-se, quando todos os homens de toda parte da cidade de Sodoma, dos mais jovens aos mais velhos, cercaram a casa. Chamaram Ló e lhe disseram: onde estão os homens que vieram à sua casa essa noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: não, meus amigos, não façam essa perversidade. Olhem, tenho 2 filhas que ainda são virgens. Vou trazê-las para que vocês façam com elas o que bem entenderem. Mas não façam nada a esses homens, porque se acham debaixo da proteção do meu teto. Saia da frente, gritaram, e disseram: este homem chegou aqui como estrangeiro e agora quer ser o juiz. Faremos a você pior do que a eles. Então empurraram Ló com violência e avançaram para arrombar a porta. Nisso, os 2 visitantes agarraram Ló, puxaram-no para dentro e fecharam a porta. Depois feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, dos mais jovens aos mais velhos, de maneira que não conseguiam encontrar a porta. Os 2 homens perguntaram a Ló: você tem mais alguém na cidade, genros, filhos ou filhas, ou qualquer outro parente? Tire-os daqui, porque estamos para destruir esse lugar. As acusações feitas ao Senhor contra este povo são tantas que ele nos enviou para destruir a cidade. Então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas, e lhes disse: saiam imediatamente desse lugar, porque o Senhor está para destruir a cidade. Mas eles pensaram que ele estava brincando. Ao raiar do dia, os anjos insistiam com Ló, dizendo: depressa, leve daqui sua mulher e suas 2 filhas, ou vocês também serão mortos quando a cidade for castigada. Tendo ele hesitado, os homens o agarraram pela mão, como também a mulher e as 2 filhas, e os tiraram dali à força e os deixaram fora da cidade, porque o Senhor teve misericórdia deles. Assim que os tiraram da cidade, um deles disse a Ló: fuja por amor à vida, não olhe para trás e não pare em lugar nenhum da planície. Fuja para as montanhas, ou você será morto.
Ló, porém, lhes disse: não, meu senhor, seu servo foi favorecido para a sua benevolência, pois o Senhor foi bondoso comigo, poupando minha vida. Não posso fugir para as montanhas, senão essa calamidade cairá sobre mim e morrerei. Aqui perto há uma cidade pequena, está tão próxima que dá para correr até lá. Deixe-me ir para lá. Mesmo sendo tão pequena, lá estarei a salvo. Está bem, respondeu ele. Também lhe atenderei esse pedido. Não destruirei a cidade da qual você fala. Fuja depressa, porque nada poderei fazer enquanto você não chegar lá. Por isso, a cidade foi chamada Zoar. Quando Ló chegou a Zoar, o sol já havia nascido sobre a terra. Então o próprio Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Assim, ele destruiu aquelas cidades e toda a planície, com todos os habitantes das cidades e a vegetação. Mas a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa coluna de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou e voltou ao lugar onde tinha estado diante do Senhor, e olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a planície, e viu uma densa fumaça subindo da terra, como fumaça de uma fornalha. Quando Deus arrasou as cidades da planície, lembrou-se de Abraão e tirou Ló do meio da catástrofe, que destruiu as cidades onde Ló vivia. Abra agora a sua Bíblia em Lucas 17, 32. Os irmãos abriram? Sim. Vou pedir para que todos possamos fazer essa leitura juntos, ok? Comigo. Lembrem-se da mulher de Ló. Oremos. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, que Tu possas falar aos nossos corações, nos advertir, porque sabemos que a Tua palavra é importante para nós. A Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Ajuda-nos a segui-la, em nome de Jesus. Amém. Queridos, aquela cidade do Império Romano, ela tinha aproximadamente 20 mil habitantes. Nela havia comércio, mercado de frutas, padaria. As ruas eram muito bem pavimentadas, havia templos de deuses pagãos, havia banheiros públicos e até prostíbulo. Havia uma espécie, um tipo de prefeitura onde os governantes, depois de eleito, assumiam um determinado mandato, eles assumiam cargos para a administração da cidade. Seus cidadãos eram comerciantes, ricos, também pessoas da classe média alta, também havia pobres e também havia escravos. As casas eram bonitas e luxuosas. Eles assistiam a eventos públicos de música e peças teatrais em um tipo de anfiteatro. Eles eram também apaixonados por esporte, mas o esporte que eles gostavam não era futebol, ainda não tinha sido inventado. Eles gostavam das lutas dos gladiadores. Em certo sentido, a vida deles era muito parecida com a nossa. Até mesmo os cachorros eles prendiam com colheiras. No dia 24 de agosto, alguns outros estudiosos diriam que é no dia 24 de outubro do ano 79 depois de Cristo, pela manhã, eles foram surpreendidos por uma fumaça que saía do topo de uma imponente montanha que ficava a 8 quilômetros de distância daquele lugar. Os romanos, eles não conheciam aquele evento. Eles experimentaram uma sequência de pequenos abalos sísmicos nos dias anteriores que foi se intensificando a cada hora. Não demorou para que explosões no topo daquela montanha lançassem ao ar pedras incandescentes. 2 colunas de fumaça, uma branca
e uma negra escureceram o dia. Os que não morreram, atingidos pelas pedras flamejantes atiradas pelo vulcão, morreram afogados pelas cinzas que desciam do céu como neve no meio da escuridão. Outros ainda, os que conseguiram escapar para dentro das suas casas, morreram pelos gases tóxicos e um vapor de aproximadamente 600 graus centígrados. Essa cidade foi soterrada pelas cinzas e lavas de um vulcão chamado Vesúvio. Ela ficou soterrada por aproximadamente 1.600 anos, até que um dia alguém fazendo uma escavação no local encontrou alguns resquícios de algumas paredes. Ao se aprofundarem nas escavações, uma cidade inteira estava sobre aquele solo. A cidade estava completamente conservada pela grossa camada de detritos vulcânicos. Vários de seus prédios ainda estavam quase igual como na época. Pinturas na parede ainda estavam em ótimo estado de conservação. Até mesmo os mortos foram conservados. Seus corpos ficaram petrificados pelas cinzas e lavas do vulcão na cidade hoje conhecida como Pompeia. Essa catástrofe foi testemunhada e descrita por um historiador chamado Plínio, o Jovem. Ele foi testemunha. Ele viu o seu próprio tio, Plínio, também era o seu nome, morrer nessa catástrofe. Essa mesma riqueza de detalhes nós não encontramos no relato bíblico de Sodoma e Gomorra. A Bíblia nos fala que o juízo de Deus veio sobre aquele lugar e as cidades foram destruídas pelo fogo e enxofre que caiu do céu. Eu introduzi, irmãos, esse sermão trazendo o relato de Pompeia, porque há algo que torna os dois eventos muito semelhantes. Essas cidades viviam uma vida normal até que, inesperadamente, foram dizimadas pelo fogo e levadas à completa destruição. A revista Isto É, de 23 de outubro de 2015, publicou uma matéria dizendo que os pesquisadores diziam ter encontrado os vestígios de uma cidade da antiguidade dizimada por um meteorito. Segundo as pesquisas, essa cidade se encaixa perfeitamente na descrição de Sodoma e Gomorra relatada em Gênesis. Para muitos, essa história não passava de mito, mas parece que as provas científicas, mais uma vez, elas corroboram fatos da nossa fé. Mas, irmãos, honestamente, nós não precisamos da ciência certificando coisas que nós sabemos que são verdadeiras. Para nós, não importa se foi um meteorito ou um vulcão ou qualquer outra coisa que tenha destruído Sodoma ou Gomorra. Não importa como a mulher de Ló se transformou numa estátua de sal, se foi como cidadãos de Pompeia ou outra coisa qualquer. Para nós, o que importa é a mensagem que Deus quer nos ensinar. Sodoma e Gomorra eram lugares onde a maldade humana já havia chegado a níveis alarmantes. Eles desprezavam os direitos dos seus irmãos, eram insensíveis e violentos com próximos, eram indiferentes em relação a Deus. Sendo assim, Deus trouxe o juízo para aquela geração ímpia. Para nós, o que importa é que a mulher de Ló olhou para trás e se tornou um monumento, um exemplo a ser lembrado por todas as gerações daqueles que creem
na Bíblia como palavra de Deus. Ló era sobrinho de Abraão. Em sua época, não existia Bíblia Sagrada. Não havia Israel como nação sacerdotal. A revelação era algo completamente escasso. As pessoas, elas viviam cegas, como que tateando à procura do Criador. Deus, no entanto, escolhia algumas pessoas para se revelar. Os escolhidos ensinavam alguns que estavam à sua volta as suas experiências, e havia um problema: quando eles morriam, a revelação se extinguia. Foi assim até que Deus escolheu Abraão e fez a ele uma promessa, que dele procederia uma grande nação e que sua descendência abençoaria todas as famílias da terra. Jesus era o cumprimento dessa promessa. Abraão foi eleito para essa missão num mundo regido pelas trevas e pela escuridão do pecado. Podemos dizer, irmãos, que Abraão era um homem agraciado. Logo, a eleição de Abraão se estendia também para sua descendência, para sua parentela. Entre seus parentes estava Ló, e ao lado de Ló estava a sua mulher. A mulher de Ló era uma pessoa agraciada. Ela teve a oportunidade do conhecimento e do relacionamento com o Deus real e verdadeiro, algo quase inexistente para a sua geração. Isso tanto era verdade, que ela estava na lista das pessoas a serem salvas em Sodoma e Gomorra. Ela viu os anjos chegarem à cidade. Ela ouviu os anjos falando sobre a destruição. Ela ouviu as instruções para que não fossem sucumbidos pela catástrofe que se abateria sobre a cidade. Ela foi tomada pela mão para que não se atrasasse e fosse morta pela tragédia iminente. Irmãos, estes não foram privilégios pequenos. Um pastor do século XIX, chamado J.C. Riley, ele escreveu o seguinte sobre essa mulher: apesar de todas as oportunidades e meios de graça, todas as advertências especiais e mensagens do céu, ela viveu e morreu sem a graça de Deus, sem Deus, impenitente e descrente. Os olhos do seu entendimento nunca foram abertos, sua consciência nunca foi realmente despertada ou estimulada, a sua vontade nunca foi verdadeiramente trazida a um estado de obediência a Deus. Suas afeições nunca foram fixadas nas coisas lá do alto. Ela se conformou aos costumes do seu marido, ela não fez nenhuma oposição à religião dele, ela se permitiu ser conduzida passivamente por ele, mas em todo o tempo o seu coração estava em pecado diante de Deus, o mundo estava no seu coração e o seu coração estava no mundo. Neste estado ela viveu e nesse estado ela morreu. Lembrem-se da mulher de Ló. Sendo assim, irmãos, a primeira coisa que eu gostaria de destacar nessa advertência de Jesus para nós é que a participação nos privilégios de Jesus não nos tornam efetivamente eleitos. Nesse texto que nós lemos, o que vem antes disso é aquele momento em que Jesus acaba de curar 10 leprosos, um texto conhecido. Mas quem não conhece, aconteceu mais ou menos assim. Ele parou num povoado entre a Galileia e Samaria, e de repente 10 leprosos chegaram próximos a Jesus e começaram a pedir misericórdia
para ele. Jesus então ordenou que eles fossem ver os sacerdotes, e no caminho, todos os 10 leprosos foram curados. Como nós sabemos também, o texto nos diz, dos 10 que Jesus curou, apenas um voltou para agradecer. Esse era samaritano. Jesus então disse para ele: não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Depois ele fala: levante-se e vá, sua fé o salvou. Todos receberam a cura. Todos participaram dos benefícios, das bênçãos do Filho de Deus que estava entre eles, mas somente um recebeu a salvação, somente o estrangeiro teve o corpo e a alma sarados. Os demais eram judeus, eram herdeiros da promessa de Deus a Abraão, mas se interessaram somente pela bênção transitória. Irmãos, a mulher de Ló participou dos benefícios, das bênçãos, da eleição, dos privilégios da revelação. Ela foi conduzida pelas mãos para fugir da ira divina, mas ela não se importava com nada disso. O fato de participarmos de uma igreja, de termos sido batizados, de participarmos da Santa Ceia do Senhor, nada disso é indício de que nossa salvação esteja garantida. Não são estes elementos que nos salvam do pecado e de suas consequências. Não é porque você está sendo abençoado todas as vezes que vem à igreja. Não é porque você se sente bem ao participar dos benefícios da comunhão dos santos nos PGs, ou porque muitas vezes você é abençoado pela palavra de Deus que é pregada de púlpito, que isso faz de você um legítimo membro da verdadeira igreja invisível de Cristo. Qualquer pessoa que se senta aqui para participar de um culto pode ser abençoada pela presença do Espírito Santo. Isso não é privilégio apenas dos convertidos. A mulher de Ló estava entre os eleitos, vivia com os eleitos, desfrutava das bênçãos e privilégios dos eleitos, mas ela estava longe de Deus. Segundo ponto, irmãos. A participação nas tradições da igreja não nos torna efetivamente eleitos. Lucas, logo no capítulo seguinte, capítulo 18, ele nos conta a história do jovem rico. Ele conta que alguém importante, que era esse jovem, chegou perto de Jesus perguntando: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus então cita alguns trechos dos 10 mandamentos. O jovem, todo confiante, falou: mas isso aí eu pratico desde a minha adolescência, está fácil. Então Jesus vai ao ponto principal e diz: vá, vende tudo o que tem e dê aos pobres. Lucas nos diz que no mesmo instante o rapaz ficou tomado pela tristeza, pois ele era muito rico. Seu coração não pertencia a Deus, mas às riquezas. Voltando para a mulher de Ló, repetindo as palavras do pastor J.C. Riley: o mundo estava em seu coração e seu coração estava no mundo. Aquela mulher teve todos os benefícios e facilidades, Deus havia dado a ela todas as oportunidades para que ela se salvasse, mas nada disso tinha valor para ela. Ela fazia parte do ciclo dos eleitos, mas ela preferia uma cidade tomada e corrompida pelo pecado. Amados, fazer parte de uma comunidade evangélica, de uma igreja formal e constituída, não nos garante a aceitação
da parte de Deus. Nós cremos na eleição, mas os verdadeiros eleitos demonstram em seus atos o entendimento dessa vocação. Nossa eleição não acontece quando recebemos a nossa carta de membros. Não acontece. Nós não somos eleitos a partir do momento em que o nosso nome é arrolado ao rol de membros de nossa comunidade. Nós podemos andar como crentes, nos vestir como crentes, ouvir música de crente, cantar música de crente, sem que sejamos crentes. Conforme as palavras de Jesus, uma árvore boa dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Mateus 12, 33. Um relacionamento real e profundo com Deus não pode ser atestado por nada aparente ou por nenhum elemento que seja externo. Como os irmãos sabem, eu sou filho e neto de pastores presbiterianos. Meu avô foi uma pessoa muito relevante para a disseminação do Evangelho através da Igreja Presbiteriana do Brasil. Nas primeiras décadas do século XX, ele viajava horas a fio, nas piores condições possíveis. Ele levava o Evangelho para pessoas nos lugares mais remotos e inimagináveis nos dias de hoje. Ele era, irmãos, eu considero ele como uma espécie de um apóstolo, alguém que eu jamais vou conseguir me equiparar. Apesar de todo esforço, tanto do meu avô quanto do meu pai, eles não deixaram para mim nenhum tipo de herança salvífica pelos serviços prestados ao Evangelho. Eu tenho que demonstrar na minha vida as virtudes típicas de alguém que foi salvo pelo sangue de Jesus. As marcas de Cristo devem estar em minha vida. Eu preciso, dia após dia, tomar a minha cruz e seguir a Jesus Cristo. Isso nos leva ao terceiro ponto. Aceitar a teologia da sua igreja não faz de você um eleito. Aquela mulher, ela foi alertada pelo anjo. Eles não poderiam se demorar na cidade, eles deveriam ir apressadamente para o local combinado. Eles, em hipótese alguma, deveriam olhar para trás. Ela fez o que o anjo pedia. Ela, com o marido e as suas 2 filhas, foram se distanciando da cidade e se dirigiram para um lugar afastado. Se não fosse, irmãos, pela ordem dada pelo anjo de não poderem olhar para trás, o que havia em seu coração jamais seria deflagrado para nós. Dentro dela havia alguém insubmisso, alguém que não concordava com o que o anjo estava falando. No capítulo 18 também, do Evangelho de Lucas, Jesus nos conta a parábola do fariseu e do publicano. O texto nos fala que 2 pessoas subiram ao templo para orar. O fariseu, ele no seu íntimo, ele orava isso aqui, ó: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho. Mas o texto nos fala que o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu. E ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Jesus nos diz que o publicano foi quem saiu dali justificado e não o outro. O fariseu fazia tudo certo. Sua teologia
era perfeita, mas seu coração era insubmisso a Deus. Ele era soberbo e arrogante. Ele não precisava ser salvo por Deus. Ele tinha poder, entre aspas, para salvar a si mesmo. Irmãos, nossos pressupostos intelectuais, nossos dogmas teológicos, nossa justiça própria não são uma marca da nossa salvação. Você pode acreditar que os eleitos não perdem a salvação, pode acreditar que Jesus é o único e suficiente Salvador, que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. Mas se isso não tem desdobramentos em sua vida cotidiana, você está perdido. Irmãos, o diabo crê também nessas coisas. O diabo tem a certeza que a Bíblia é a palavra de Deus, ele tem certeza que Jesus é o Filho de Deus, ele tem certeza que Jesus morreu e ressuscitou no terceiro dia e que um dia virá para reinar, mas ele não será salvo. Nas profecias de Apocalipse, nós temos as 7 cartas escritas para as 7 igrejas. Entre elas, no capítulo 2, nós temos a carta de Éfeso, que há algo que nos chama a atenção nela. Na mensagem que o Senhor deu para essa igreja, ele fala que ele conhecia as suas obras e o seu trabalho árduo. Fala também que eles não toleraram homens maus, o que é algo ótimo. Ela não era uma igreja corrompida. Fala também que eles haviam perseverado e suportado sofrimentos por causa de Jesus. Muito bom. Entretanto, havia uma importante advertência. Eles haviam abandonado o primeiro amor. O Senhor, então, os lembra, pede para que eles lembrem onde eles caíram e os convida ao arrependimento. Isso significa que podemos, durante muitos e muitos anos, trabalhar em prol do reino sem que de fato sejamos do reino. Podemos obedecer sem que a obediência seja um reflexo da nossa submissão a Deus. Às vezes é tão somente uma questão de tradição. Fazemos porque somos impelidos a fazer, mas não pela verdadeira motivação. E Mateus 7:21 nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Queria, irmãos, concluir. Essa é uma mensagem dura. No entanto, nós precisamos estar dispostos tanto a ouvir as promessas de bênção quanto as advertências descritas na palavra de Deus. Judas foi chamado por Jesus, andou com Jesus, foi testemunha dos seus milagres e prodígios, testemunha dos seus ensinos e pregações. No entanto, a graça, tantas vezes proferida pela boca do próprio Filho de Deus, não teve efeito sobre a sua vida. Pertencer a uma igreja, trabalhar em ministérios, participar do grupo de música da igreja, ser líder de PG, ser diácono, presbítero ou pastor, nada disso é essencial para a nossa salvação. Jesus nos salvou das consequências dos nossos pecados e nos conduziu para um relacionamento com Deus. A agenda lotada de eventos evangélicos, o conhecimento de Deus sem relacionamento, o misticismo religioso vazio de significado, ou as tradições que nos levam a ter um relacionamento com a organização e não com Jesus, jamais serão a marca de nossa eleição. Se temos sido, irmãos, indiferentes em nosso relacionamento com o nosso Pai Celestial,
Apesar de uma vida religiosa aparentemente frutífera, precisamos nos arrepender e voltar ao primeiro amor. Precisamos pedir perdão a Deus por todas as vezes que não o tratamos como pai, bem como todas as vezes que não nos portamos como filhos. Precisamos ser movidos pelo amor, o verdadeiro amor que veio ao nosso encontro no dia da nossa conversão. A advertência de Jesus nos lembra de nossa finitude. Ninguém sabe o que nos acontecerá amanhã. A geração de Sodoma vivia o agora. Não se importavam com as consequências dos seus atos. Da noite para o dia, tiveram que prestar contas diante de Deus. Precisamos, irmãos, estar preparados para o amanhã. Precisamos estar prontos quando o Senhor nos chamar. Precisamos estar alertas, pois em breve o nosso Senhor virá. Eu queria orar nesse momento. Senhor, essas palavras de fato são muito duras. Lembrar-se da mulher de Ló não é algo fácil. Há consequências, Senhor Deus. Há desdobramentos nos quais nós precisamos olhar para as nossas vidas. E nesse momento, nós pedimos, tem misericórdia de nós. E se nós estamos distraídos em nossa vida, se nós temos pensado somente no hoje, no agora, se toda essa tecnologia farta tem nos afastado de Ti e tem feito com que nós esqueçamos da nossa verdadeira herança em Jesus Cristo, colocando os nossos olhos e o nosso tesouro nessa vida, o nosso coração nessa vida, tem misericórdia de nós e nos ajude. Faça com que nós possamos olhar para Jesus Cristo e viver o Evangelho como precisa ser vivido. Ajuda-nos a viver um relacionamento profundo contigo, que foi exatamente para isso que Jesus morreu por nós na cruz do Calvário, para nos reconectar com o Pai, para que nós tivéssemos um relacionamento profundo com o Pai por meio do Filho. Espírito Santo de Deus, ajuda-nos a olhar para Jesus Cristo e a viver o Evangelho e a nos comprometer com esse Evangelho. Nós te pedimos por isso, em nome de Jesus. Amém.